Buril Audiodramas. Histórias para fone de ouvido. Olá, olá! Pra você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Thiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um resumo. Desta vez resumindo as novas temporadas de The Boys e A Casa do Dragão. Sim, rapaz, eu cedi à pressão popular e decidi dar os meus 2 centavos acerca dessas duas séries. Pra quem não lembra, no penúltimo episódio de Feedbacks, o ouvinte perguntou se eu iria falar dessas duas séries e eu fiquei de doce, fiz aquele charminho, disse a princípio que não tinha planos pra falar sobre essas séries, mas meio que isso ficou na minha cabeça, eu fiquei pensando e no final das contas resolvi gravar sim. Por isso estamos aqui. Mas eu quero deixar todo mundo já de sobreaviso, esse episódio aqui é um resumo, então não esperem nenhuma análise ultra mega elaborada, nem mil e uma curiosidade de bastidores. O que eu vou fazer aqui hoje é um retrospecto geral de cada uma dessas séries, de como foi pra mim assistir a cada uma delas ao longo das semanas. Além disso, não tem nada a ver com o assunto, tá? Beleza, talvez tenha, mas para você que tá ouvindo a gente pelo YouTube, saiba que também estamos no Spotify. Ele é ótimo para você que não tem YouTube Premium e queria muito ouvir os nossos episódios em segundo plano enquanto faz outras coisas. O Spotify te permite fazer isso. E pra você que ouve a gente só pelo Spotify, adivinha, meu lindo, a gente também tá no YouTube, assim que considere ouvir a gente também por lá, ou então, pelo menos, meter aquele famoso lurk, isso é, deixar tocando de fundo enquanto faz outra coisa, só larga lá tocando, né? No navegador só muta a aba e vida que segue, sabe? Porque isso aumenta os nossos números, né? Tanto a taxa de views como o tempo assistido. Isso é muito importante para que a Rádio Oslo possa continuar crescendo e assim alcançar novos horizontes. Mas bom, recados dados. Bora pro episódio de hoje? Começar falando de The Boys pra tirar logo o elefante branco da sala. Eu vi muita gente falando que essa temporada foi abaixo, inclusive pessoas falando que desde a temporada 2 a qualidade da série tinha decaído. E eu concordo só com os comentários a respeito da temporada 4. Eu gosto muito da temporada 2 e pra temporada 3 a gente aqui na rádio até fez um episódio especial, uns 5 coisas com participação da Livian. Assim que se você quiser ouvir esse episódio pra relembrar ou ouvir pela primeira vez, o link vai estar aí na descrição. Mas cara, essa temporada 4 é indefensável. Dá pra ver claramente que a série tá se arrastando. Tem algumas subtramas ali que estão só pra ocupar o tempo dos 8 episódios, mas que não acrescentam em nada na história como um todo. Vou pegar 2 exemplos aqui. O arco do French com Colin e o da Kimiko. O do French com Colin, gente, parece que no final das contas só serviu pra irritar os incelzinhos do Twitter, sabe? Que não sabiam, assim, foi sempre falado, né, que o French era bissexual e tal, mas aparentemente todo mundo esqueceu, né? Aliás, as pessoas esqueceram muitas coisas, né? Porque ficaram relembrando de cada... É mais, né? Problematizando cada coisa nessa temporada que, olha, pelo amor de Deus. Mas enfim, parece que só serviu pra isso. Porque todo esse arco do French foi dele se culpabilizando por ter sido um assassino no passado e tal, sabe? Pra no final não ter nenhuma conclusão. Cara, vai se estendendo por vários episódios todo esse relacionamento, né? Ele conhecendo o cara, ele se relacionando com o cara, mas ao mesmo tempo você vê que ele tá relutante com alguma coisa, até descobrir que ele matou os pais do Colin. E assim, gente, não tô querendo diminuir o fato em si, mas sim como a série abordou isso, sabe? Eles fizeram como se fosse assim um baita evento, assim, foi uma baita informação chocante, como se fosse um plot twist. E pra mim não me pareceu isso, sabe? Não sei, não teve o impacto que eu achei que eles acharam que teria. Me digam aí se vocês concordam ou não. E pra ter uma conclusão, pelo menos era pra ter tido uma conclusão, né? Que é o Francis entregando pra delegacia. Ele finalmente seguindo adiante nesse arco, né?
ele se entregando pras autoridades, pra, enfim, né, pra ter a redenção dele, por assim dizer, ou pelo menos entrar num processo de redenção. Isso é muito legal. Só que no episódio seguinte o cara é solto como se nada, sabe? É como se tudo aquilo que a gente passou não valesse de nada. Eles invalidaram tudo que tinha sido feito com o personagem, sabe? Então isso foi muito broxante pra mim. E o mesmo com a Kimiko. A Kimiko, novamente, a série relembrando que ela não se comunica verbalmente por causa de um trauma do passado dela, que ela só se comunica com língua de sinais ou digitando no celular. E aí ela revisitando o passado daquela, enfim, todo o passado dela, né? Etc. De como ela foi maltratada e como ela maltratou outras pessoas, como ela também era uma assassina, ou pelo menos, sabe, o que o meio transformou ela, pra no final, novamente, não levar a nada. Ela só volta a falar, a personagem só volta a falar porque o namorado, eles voltam a ser namorados, ela e o Frank voltam a ser namorados, foi sequestrado, e é aquela personagem da Genvi, a gente já fala mais disso também, manipula, né? Ela manipula através do tato, ela faz com que as pessoas façam as vontades dela. Foi o meio que ela achou pra tentar chamar o Frank de volta, pra sair daquela hipnose, por assim dizer, sabe? Essa cena em si é muito legal. Só que ela não se encaixa com o restante da personagem, sabe? O que tinha sido mostrado, que é só um repeteco pra no final ter essa conclusão, mas essa conclusão não precisava das cenas dos episódios anteriores. Enfim, é complicado, né? Complicado. E isso, como vocês puderam perceber, foi o que mais me incomodou na série. Além desses arcos serem longos, muitas vezes não terem conclusões, ou demorarem até por fim se concluírem, pra ter alguma conclusão que a gente teve, né? Ainda tem um agravante de que o personagem do Capitão Pátria parece que segue estagnado, gente. O ator, o Anthony Starr, ele segue entregando uma atuação inacreditável. Isso é longe de qualquer crítica, mas tu vê que o personagem tá sendo desperdiçado. Tá sendo desperdiçado no sentido de que, cara, ele é o ser mais poderoso da Terra. Ele é completamente louco da cabeça, ele é psicopata. Mas o cara é tão assassino, é tão sangue frio, que no final só mata coadjuvantes. Ele mata só personagens sem relevância, não tem nenhum impacto real. Olha, por exemplo, aquela cena do subsolo, que foi muito... Ela tem uma curva dramática, ela é muito bem feita, que ele mata todos os cientistas, né, que maltrataram ele quando ele era criança e tal. Cara, essa cena em si é muito... Tem umas cenas bastante gráficas. Eu acho que a construção dela como um todo é muito incrível. Eu não quero criticar isso. O que eu quero dizer é que, cara, todos aqueles personagens não tinham qualquer relevância pra história. A morte deles não tem impacto nenhum no andamento da trama. Fora que, por mais que a cena tenha sido muito a gente já sabia que o Capitão Pátria foi maltratado, que ele foi usado como cobaia quando criança, e que muito do que o Capitão Pátria é hoje, né, nos tempos atuais da série, é por conta de como a Volt criou ele. Tudo isso a gente já sabia. Então, desse ponto de vista, eu vou levar muito xingo agora, mas essa cena não serviu pra nada. Ela foi incrível, foi muito... Mas esse foi o ponto alto, sabe? Uma coisa que já tinha sido feita é que, assim, é muito legal e tal, é muito bonita visualmente e tal, tem toda uma construção, mas parece meio deslocada do resto, no sentido de que ela não acrescenta em nada. Então, no final, parece que a série segue caindo nos mesmos vícios de criar pretextos pra apresentar pro telespectador cenas gore, violentas, nojentas, enfim, que choquem de alguma forma, e nessa eles quase que banalizam. Essas cenas perdem muito do seu impacto quando elas não têm um verdadeiro propósito. Até uma fala do Huey meio que ilustra isso, que a série meio que tá banalizando mesmo. Quando ele fala que... Quando ele tá falando com a mãe, eu não lembro exatamente a cena, eu só lembro muito da fala dele, que ele disse que no começo, né, na primeira temporada, o cara desmaiava com sangue, e agora ele acha a coisa mais normal. Tá tendo essa banalização da violência, sabe? A série de alguma forma sabe disso. Só que ao mesmo tempo que ela sabe disso, ela segue fazendo. Então, tipo... E, gente, eu não tô dizendo que eu não gosto dessas cenas. Cara, parece que os produtores a cada temporada, eles pensam como eles vão chocar de novo. Isso é muito incrível. Dá aquela mistura de nojo com fascínio ou medo, sabe? Tipo, ojeriza, não sei. Aquela cena do cara múltiplo. Cara, não tem nem como falar isso de uma maneira sutil, né? Fazendo nele mesmo. Eu vou censurar isso aqui, tá? Quem viu, quem viu. Mas lembra do personagem que se multiplica, beleza? De extrema direita. Enfim. Mas o meu ponto é que a cena pela cena, ela perde impacto. Quer dizer, ela choca e tal, mas é meio vazia no final, sabe? Quando o roteiro não acompanha a genialidade. Parece até que são dois setores, né? Ou então deixam tudo pro mesmo setor e por isso fica ruim. Que é a mesma galera que pensa, não, como que a gente vai extrapolar a realidade agora? Como que a gente vai fazer a coisa mais escrota? Só que essa coisa escrota não tem propósito. Você vê que a série vai indo pra esse caminho, né? Eu acho que eu tô ficando um pouco redundante aqui, desculpa, gente. Mas, enfim. Outra parada que eu adorava em The Boys é como eles trabalhavam várias linguagens dentro da série.
os comerciais, as inserções de cenas de filmes, formato de televisão, enfim, eles brilhavam muito nessa transição entre gêneros. E a gente se sentia mais dentro daquele mundinho, sabe? Quando a gente vê que os super-heróis estão em tudo, a gente se sentia inserido num universo que é comandado pelos sups. Eu acho muito esquisito falar sups. Parece que eu tô falando, sei lá, o nome de suco errado. Mas é como eles tratam na série, né? A gíria que eles têm pra super-heróis. Enfim. Só que no final, até nisso, nessa temporada, parece que eles perderam um pouco a mão. Eu não sei, parece que essa transposição de gêneros, ela não tá acontecendo de maneira tão natural como era nas temporadas passadas. Parece que ficou desgastada também. Não sei se é essa impressão que vocês tiveram. Novamente, se vocês acharam isso, comentem aí. No final, a série que era tão elogiada por se afastar da superficialidade da obra original, isso é, dos quadrinhos do Garfienes, pouco a pouco tá caindo no mesmo estereótipo de só pintar os super-heróis como vilões, porque sim, um monte de cenas sem propósito, que só visa trazer violência, palavrões e sexo, como se essa fosse a tríade do que tem de mais adulto. E a gente sabe que não é só isso, né? Não se resume a isso. Às vezes, o simples fato de trazer isso justamente mostra que não é tão adulto assim. Eu acho que o único ponto positivo dessa temporada foi que, a meu ver, a produção finalmente tomou um lado de fato e começou a reforçar que a extrema-direita é simplesmente ridícula. Em temporadas anteriores, eles flertavam com isso, mas não ficava tão evidente. Quer dizer, pra mim ficava bem evidente, mas aparentemente pra muitas pessoas não era. Pelo menos essa impressão que eu tinha, né? De que nessa temporada eles tiveram que dizer com todas as letras, porque muitas pessoas da extrema direita pareciam não entender que eles eram a piada. Mas agora, com a inserção do personagem Spoleta, que repete absurdos como Corona tem 6 letras, 666 é o número do capeta e outros absurdos, eu acho que ficou mais do que claro a mensagem de que... Meu, vocês são esquisitos, meu. Outra parada que pegou na série é que tem alguns pontos da trama que vieram do spin-off do Gen V, sabe? Aquela outra série de escola, de super-heróis, por assim dizer. É legalzinha a série, pelo menos eu tava esperando menos, né? E no final me surpreendeu. Já teve alguns pontos que eu achei meio paia, mas é uma série boa. Só que, cara, é muito complicado pra mim essa coisa de que pra assistir uma série você tem que ter visto outra. Tá, na verdade, muitas pessoas que viram essa quarta temporada talvez não tenham assistido Gen V e a parte do desenvolvimento do vírus tenha se explicado sozinho, né? É que toda essa trama do vírus vem do Gen V, mas talvez pessoas que tenham só assistido The Boys consigam ter entendido pela série, não precisou de nenhuma informação externa. Quer dizer, o telespectador pode aceitar que de repente surgiu um vírus capaz de matar os supers sem exigir que se explique da onde ele surgiu, qual que foi a origem desse vírus, né? Mas agora a inserção dos dois personagens, a Kate e o Sam, que são do spin-off, que vem diretamente do spin-off do Gen V, e só caíram de paraquedas nessa quarta temporada, aí eu já acho complicado. Porque em um momento é falado quem são eles, você não sabe quem são eles, você só vai saber quem são eles se você viu outra série. E no final só ficou muito esquisito, porque eles aparecem em tela, mas em nenhum momento são falados quem são eles. Então, tipo, por que a série só não falou quem era? Uma linha de diálogo resolvia isso, sabe? Ah, Kate e Sam, vocês que são da escola lá e tal, sabe? Pronto, resolvia, sabe? Mas, não sei, enfim, pelo menos é a impressão que eu tenho, né? Eu assisti as duas séries e eu achei um pouco confuso. Mas aí, eu acho que é um pouco do meu lapso de memória, porque, gente, eu não lembrava nada de Gen V. Eu só lembrava desses dois personagens e do vírus. Tem um monte de detalhe que eu só perdi, assim, sabe? Que aconteceu em Gen V e não me marcou, eu não lembro de alguma forma. Mas, enfim, aquela cena em que a Volt tem a sua própria Comic Con, né, em que eles anunciam um calendário de filmes e séries para os próximos, sei lá, 20 anos, e que claramente é uma piada com os filmes e séries da Marvel, é um tanto quanto irônica quando a gente para pensar que The Boys está indo pro mesmo caminho, de que para você ver um novo filme dos Vingadores precisa ter visto outros 2 filmes anteriores, além das 3 séries que saíram naquele ano. Em The Boys, é claro, não tem essa dimensão toda, né, a parada ainda tá bem mais crua, mas o que impede eles de seguirem com o mesmo caminho daqui a alguns anos. Pelo que eu vi, a próxima temporada é a última, só que assim, já tem spin-off e tal, e parece que é o caminho de muitos desses estúdios, assim, sabe? De expandir do universo e no final cair na mesmice que a Marvel fez, né? No final foi um baita erro.
a Marvel tem inventado esse negócio de universo compartilhado, porque todo mundo quer fazer igual, e pra você poder ver uma série você tem que ter visto outras 3, ler não sei quantos quadrinhos, ouvir não sei quantas músicas, seguir não sei quantas pessoas nas redes sociais, pra por fim poder entender. Talvez na verdade eu só esteja problematizando, né? Não sei, me falem o que vocês acham. Se você que só viu The Boys conseguiu pegar todos esses pontos, ou só não teve nenhuma relevância pra vocês. Ah, o vírus existe? Legal. Ah, esses personagens apareceram? Bacana. Nem sei o nome deles? Tudo bem. Mas enfim, os 2 últimos episódios são bons. A gente finalmente tem uma morte de impacto, que é o da Victoria Newman, o que é uma pena, porque eu adorava essa personagem, mas pra vocês verem a importância que teve essa cena. E esses 2 últimos episódios também são bons, porque eles finalmente avançam na história, né? Mas era questão de tempo. Alguma hora isso tinha que acontecer. Pena que foi um pouco tarde. Eu sinto que foi... Pô, eles poderiam ter avançado com a história desde o começo, né? Deixaram pros últimos 2 episódios. Mas enfim, vamos dar aqui os últimos comentários pra gente encerrar esse assunto de uma vez por todas. Primeiro que nada, era óbvio que o Butcher não ia morrer. Afinal, todos os personagens principais têm plot armor. Tem o Capitão Pátria, o ser mais super poderoso da face da Terra, e ele não matou nenhum dos The Boys ainda. Sério? Além disso, eu gosto de ver cada vez mais atores de Supernatural participando da série. Dessa vez a gente teve o Jeffrey Dean Morgan, que no Supernatural ele é pai dos irmãos Winchesters, e também a adição do Rob Benedict, que fazia o Chuck em Supernatural, né? Ele era o escritor. Aquele menino Ryan eu acho insuportável e muito mal desenvolvido. Eu chorei também com a morte do Simon Pegg, porque a cena foi realmente muito comovente, apesar de eu achar o personagem do Huey muito chato. Eu acho que ele teve um desenvolvimento muito bacana nessa temporada. E por último, a gente vê que a atriz Erin Moriarty é muito mal aproveitada, porque ela mandou muito bem como vilã. No final das contas, não é que a atriz é ruim, a personagem que é mal escrita, porque ela de Doppelganger foi incrível. Mas agora sim a gente vai falar de coisa boa. A segunda temporada de A Casa do Dragão, que eu devo admitir foi uma grata surpresa. Eu confesso aqui que eu não tinha curtido muito a primeira temporada por conta do fim amargo de Game of Thrones, que já tinha me desanimado bastante de ver esse spin-off, mas como o mundo de gelo e fogo é o meu universo fantástico favorito, eu decidi dar uma chance, e a primeira temporada não foi tão ruim quanto eu esperava, mas teve alguns pontos que me incomodaram. Primeiro que como a série adapta a Dança dos Dragões, e esse é um momento histórico dentro de Westeros que se estendeu assim por vários anos, a solução que a produção encontrou para adaptar esse arco foi colocando vários saltos temporais. Igual novela, gente, sabem? Que dependendo da novela que você assiste, eles colocam 2, às vezes 3 atores interpretando o mesmo personagem com idades diferentes para passar essa impressão de passagem do tempo. E eu não consigo imaginar nenhuma outra solução para isso, mas de qualquer forma me incomodava bastante, sabe? São só 10 episódios, a gente teve acho que uns 3 saltos temporais, então além de deixar a trama bastante confusa, porque você não sabe que novo ator tá interpretando qual personagem, você ainda não consegue ganhar muito apreço, porque ninguém, afinal, da série, né? A série foi tão corrida que a gente tem muitas poucas cenas com aquele elenco, então pra já no episódio seguinte eles mudarem, então não tem nem como você gostar de fulano ou ciclano, porque ele mal teve tempo de tela. E assim, eu entendo que muitas vezes nesse tipo de situação, eles escolhem 2 atores pra fazer o mesmo personagem, eles levam mais em conta o talento do que a aparência física. Só que, bicho, era muito difícil de reconhecer, sabe? O cast, nesse aspecto de aparência, foi muito mal feito, foi muito mal executado. Eu não conseguia, eu acho que ninguém parece a versão jovem com a versão adulta ou mais velha, sabe? Cara, eles chegaram ao ponto de que a versão mais jovem do Aegon, a versão mais jovem dele, parece mais velha do que a adulta. E não foi só eu que achei isso não, tá? Teve amiga minha que pensou a mesma... Quer dizer, o comentário geral foi esse, né? Que a versão mais jovem do Aegon parece que é mais velha do que a versão mais velha. Enfim. Outro ponto que me incomodou também foi na questão de qualidade de produção. Gente, a gente tá falando da HBO. Cara, eles são referência em produção, em qualidade de produção, em orçamentos miliardários. E assim, até tinha cenas
cenas que isso refletia, mas tinha outras que parecia mais que tava sendo feito, sei lá, pelo pessoal da Record. Um ponto que eles usaram muito na primeira temporada pra disfarçar justamente essa queda de qualidade foi ter um monte de cena no escuro porque isso economiza, né, querendo ou não. Só que, velho, é só muito incômodo. Você queria assistir uma série e você não consegue enxergar nada. Parece que é de novo... Nossa, esqueci o nome do episódio agora. Mas aquele episódio lá da 8ª temporada de Game of Thrones, que tem aquela batalha, o Winterfell, e ninguém conseguia enxergar nenhuma. Ficou uma hora de episódio de tela preta, cara. Não chegou a esse nível, a Casa do Dragão, né? Mas tinha muita cena que eles se usavam desse recurso de deixar tudo bem escuro, assim, tanto cenas de noite como filtro, né? Os LUTs, ou sei lá que raio que eles põem, mas enfim, as cenas eram bem escuras. Em Supernatural, você até entende que eles não têm os recursos. Mas, gente, é a HBO. É sério que vocês têm que se rebaixar a esse ponto. Eu nunca vou esquecer daquela cena do Daemon com a Rhaenyra, que eles estão conversando na praia, supostamente de noite, mas os dois atores se interagem com os olhinhos bem fechadinhos assim, sabe? Como se estivesse olhando, sei lá, pro sol, que era o caso, porque essa cena foi gravada de dia e a produção fingiu que era de noite. Não sei porquê. Cara, só grava de dia a cena. Qual que é o problema? Não, faz toda uma bananada de fingir que é de noite, põe um filtro safado que, assim, é só pra obscurecer a tela, mas que no final não passa essa impressão que tá de noite, fora que além dos atores estar com os olhos fechados, né, como se estivesse olhando no contra-luz, ainda tem um agravante que eles estão com perucas loiras, porque afinal são Targaryens, eles têm os cabelos louros prateados, e o sol tá refletindo na peruca deles, então eles estão com as perucas mega brilhante e supostamente de noite. Velho, eu precisava trazer isso aqui, sabe? Porque é tão ridículo, bicho. E também me incomodava algumas cenas que pareciam não ter propósito. É a mesma crítica que eu fiz com The Boys. Eu aplico aqui também, por essa primeira temporada, de que eles colocam uma cena violenta só pra chocar, ou que ela não tem algum contexto assim mais elaborado, sabe? Ou se ela não tem um contexto mais elaborado, ela não tem consequência. Aquela cena do Criston Cole, manto da guarda real, num casamento da futura rainha, matando um convidado de honra do noivo no salão, na frente de todo mundo. Não foi uma morte qualquer, sutil. O cara foi mega violento. Cara, aquilo era pro cara ser banido. Era pro, no mínimo, ele vestir o manto preto ou então ser morto. E não aconteceu absolutamente nada. Nem uma nota de repúdio sequer. Mas aí você, ouvinte, me pergunta por que eu trouxe esses pontos da primeira temporada. Justamente porque eles corrigiram na segunda. A gente não tem mais saltos temporais, graças aos deuses, o que permitiu que a gente pudesse, por fim, nos aproximar dos personagens. Finalmente, eu comecei a não gostar, porque é difícil você gostar de qualquer personagem em Game of Thrones, porque ou Game of Thrones, o caso do dragão, um monte de gelo de fogo, né? Porque qualquer momento eles podem fazer merda, afinal eles são os seres humanos, né? Tá certo que alguns personagens, né, são mais romantizados, né? Mas a gente já chega nisso. Mas finalmente deu pra ter um contato mais próximo, assim, entender um pouco mais a personagem pelo ator, pela atriz que tava interpretando, né? Emma Darcy, por exemplo, que pra mim na primeira temporada não fedia nem cheirava. Essa segunda temporada tá brilhante. Por mais que o roteiro não ajude muito, mas como eu falei, eu já vou comentar sobre isso, né? A gente finalmente conhece melhor o Jace, a Baela. Cara, eu reclamei aqui dos atores do Aegon, né? Que um era mais velho que o outro, não sei o quê. Mas o Tom Glencairn, que faz a versão mais velha, cara, eu acho que ele fez um trabalho primoroso. Sério, gente, eu juro assim, ficou muito legal. Ele deu o tom certinho pro personagem. Ele é só muito cômico, ele é só muito idiota. Mas ao mesmo tempo você vê que assim, ele não queria ser rei, né? Um tema que foi trabalhado na primeira temporada. Mas depois que ele pôs a coroa, meio que ele pegou gosto pela coisa. Só que ele é muito despreparado. Ele não serve, sabe? Então só tem umas cenas muito engraçadas. Ele é só um bundão. Só que é um bundão com uma coroa, né? Que comanda os 7 reinos. Então você vê o impacto que isso tem, né? Quando você põe um incompetente para um cargo importante. Além disso, o design de produção tá maravilhoso. Finalmente acenderam a luz, né? O pessoal brincou. Mas a gente tem muitas cenas de dias e até em locais fechados ou de noite, mas tá muito melhor pra enxergar. Uma parada que eu gosto muito de A Casa do Dragão é que ela não tem vergonha de ser uma série de fantasia. Então a gente tem muita cor, umas armaduras mirabolantes, os nobres ostentam com orgulho o brasão das suas casas, sabe? Diferente de Game of Thrones, que
assim, o que você só sabia que fulano era de tal casa porque tinha um detalhe na armadura, tinha um broche. Aqui não, gente, a armadura do Daemon, cara, ela toda estilizada, é um preto fosco assim, mas tudo como se fosse parte de dragão. O elmo dele é um dragão, gente, sabe? Isso é muito Eu lembro de na primeira temporada tem um cara que eu não lembro qual que era a causa dele era servir o rei, né? Que ele tava servindo o Viserys. Mas a casa dele era, não lembro qual que era a casa dele, justamente. Mas o elmo dele é como se fosse a meias numa torre, sabe? A cabeça do cara era de torre. Isso é muito incrível. E você vê assim até em roupas do dia a dia, o gibão dos caras, né? Pô, os Bracken, velho. O cavalo dos Bracken, a roupa colorida, sabe? Aquele amarelo, aquele puto cavalo, os Blackwood, mesma coisa, sabe? Enfim, tá tudo muito bonito. Até dessas casas assim que seriam menores, né? Você vê que eles ostentam com orgulho umas roupas muito bonitas. Meu, o que é a armadura do Tully, sabe? Daquele senhor jovem lá. Jovem senhor, né? De Corre Rio. Pô, muito linda, sabe? Isso tá muito legal, isso ficou muito bonito. Os Tyrosh com as barbas coloridas, cara, é uma coisa que eu sempre queria ver. Tinha nos livros essa descrição. E aí chega pra série e não tem nenhuma barba colorida. Poxa, que sem graça. Mas em Casa do Dragão a gente tem, olha só. Isso, e é só, assim, às vezes é só um detalhezinho, mas foi muito legal, sabe? Eu curti muito, essa parte da produção ficou impecável. Tinha um pouco disso na primeira temporada, já desses pontos assim de figurino, né? Mas aqui na segunda parece que tá mais bonito, mais bem produzido. As perucas, né, dos Targaryen, dos Velaryon, estão mais bonitas, estão mais elaboradas, né? Ah, e a gente tem bem mais cenas de dragão, pelo menos essa impressão que eu tive, né? De que nessa temporada a gente vê bem mais cenas de dragões e eles estão impecáveis. E outro elogio aqui, que cada dragão tem uma carinha diferente, sabe? Isso é muito legal, sabe? O Caraxes, com aquele pescoção, a Syrax, Bailalua, o Vermax, fala o nome de todos os dragões aqui, o Robo-Ovelhas, ficou muito legal. Cada dragão tem uma carinha, você sabe quem é quem, o Fulmaresia, Asa Prata, o Vermitor, pô, muito legal, muito massa isso assim, sabe? Você vê os dragões, muito mais cenas com eles, cada um tem uma personalidade, e isso ficou muito legal. Quebra muito com aquela coisa de que, sei lá, os 3 dragões da Daenerys tinham a mesma cara e eles eram todos cinza apagado, sabe? Assim, era bem... Aqui não, os dragões têm cor, poderiam ter mais ainda, né? Pra mim, nossa, podia ser vibrante, assim, sabe? Aquela azul elétrico, sei lá. Mas é legal que aqui os dragões têm cor e eles têm personalidade diferente dos da Daenerys, que nos livros são descritos como cada um de uma cor, né? Mas na série, pra mim, eram todos iguais, assim, até a mesma carinha. Só o Drogon, que era exagerado o tamanho, que é outra crítica também. Mas enfim, a gente não tá aqui pra ficar zoando o final de Game of Thrones, não é o assunto de hoje. Vamos criticar então só a Casa do Dragão, né? Uma coisa que me pegou bastante foi algumas decisões de roteiro nessa segunda temporada que eu não gostei muito. As visitas da Alicent com a Rhaenyra, elas em si eu gostei das cenas, até porque tem muito dessa rivalidade que é fruto da primeira temporada, né? Meio que a sequência e como a série se vendeu, né? Que são os pretos contra os verdes. Bastião de cada um desses lados é a Rhaenyra e a Alicent, né? E como... Enfim, tem todo um arco que foi muito bem trabalhado da relação das duas, etc. Os diálogos são primorosos, trazem vários pontos muito legais das personagens. Esse ponto eu não tenho problema. O que me incomoda é a solução que a série encontrou para que elas se encontrassem, os dois encontros, né? Porque agora elas estão separadas. A Rhaenyra tá em Pedra do Dragão e a Alicent tá em Porto Real. E a solução... E tá em guerra, né? Estão em pé de guerra. Então não é como se uma pudesse simplesmente ir até a casa da outra. E a solução que eles encontraram de ir na surdina e tal, cara, isso pra mim não funcionou. Essa parte, assim, ficou, tipo, muito jogado, assim, sabe? Mas as cenas do diálogo em si são interessantes. Só essa solução que me incomodou de fato. Outro ponto que me incomodou também foi com relação ao Daemon. Não todo o arco em Harrenhal, que eu achei incrível. Novamente, a série se lembrando que é uma série de fantasia, trazendo toda essa parte dos filhos da floresta, dos deuses antigos, tudo isso foi muito incrível. Harrenhal, que, nossa, cara, dá pra fazer, sei lá, 5 temporadas só do que acontece em Harrenhal, assim, sabe? Não só do arco do Daemon em si, mas toda a história de Harrenhal, sabe? Desde o Harry o Negro, o ataque do Balerion, enfim, todos esses pormenores aí, conforme novas casas iam aceitando o cargo de ser senhores de Harrenhal, e eles têm mortes suspeitas, sabe? Como se o lugar fosse amaldiçoado. Tudo isso é muito incrível, tudo isso foi muito legal. O que me incomodou em si foi que o Daemon,
na primeira temporada, ele meio que já tinha aceitado a Rhaenyra como rainha, pra chegar na segunda temporada e ele querer ser rei, ele querer quase que dar um golpe de estado, né? Ele assumir também um lado, uma frente nessa guerra, e aí ter todo um arco dele tentando entender se ele realmente quer a coroa. A gente teve flashbacks incríveis, visões muito legais, pra no final ele chegar à mesma conclusão que ele tinha na primeira temporada, por causa de uma visão do futuro que ele vê a Daenerys, que relembra a gente do final de Game of Thrones, que é muito ruim, que eu disse que não ia falar de Game of Thrones, mas a série fica me relembrando aquela da adaga, que se aquela adaga, cara. Eu acho muito irritante que a adaga não tem qualquer importância. A série faz como se fosse assim, a arma de Chekhov, sabe? Vai ter um impacto, que é justamente a morte do Rei da Noite pela Arya, que é só uma cena muito... Mas enfim, voltando aqui, o que me incomodou foi isso. A parte de Harrenhal em si foi muito incrível, mas ela entra em conflito quando o conflito do Daemon já tinha sido resolvido na primeira temporada. Eles retomam na segunda, que foi muito legal de ver isso, apesar de a gente tem que deletar o que aconteceu no final da primeira temporada pra degustar de fato o que foi a segunda, toda essa abordagem, né, da parte mística, pra no final o que resolve de fato ser a visão da Daenerys, sabe? Ser a visão que ele tem do futuro. Isso foi meio paia. Não sei se deu pra entender, que eu gostei sim muito do arco de Harrenhal, mas o conjunto da obra meio que estraga, sabe? Tira um pouco do brilho que foi esse arco em Harrenhal. E claro, acho que o ponto que mais incomodou todo mundo foi o final da temporada, de ser quase que um coito interrompido, assim, tipo, e agora vem, sabe? E não veio. A gente teve aquele episódio 4 que foi incrível e parecia que era uma atuada muito boa, mas ela acabou antes. Tem motivos pra isso ter acontecido, supostamente. Não, acho que é confirmado, né? Que essa temporada também tinha sido pensada pra 10 episódios, mas aí no final eles cortaram 2 episódios, então não era pra ser esse final. Eu não sei como que rolou essa produção, em que momento chegou pro pessoal da produção que eles tinham perdido 2 episódios e como eles tentaram resolver, se eles tiveram muito tempo. Eu sei que esse é um dos pontos que meio que justifica esse final de temporada, que parece que só se encerrou assim, sabe? Foi até engraçado porque tem a cena final, né, que é mostrando todo mundo se mobilizando pra finalmente acontecer a guerra, e eu ficava vendo o timer do episódio, né? Ainda tava tipo 15 minutos. Eu pensei, vai rolar, né? E aí do nada acaba, né? Aquela cena da Alicent em campo aberto, né? E aí só encerra. E eu fiquei, mas tem 15 minutos. E aí eu vi que os 15 minutos restantes eram de créditos. Depois eu descobri que tinha teaser da nova série que vai ser ano que vem, que é do Yeg, né? Mas eu achei muito doido, porque eu tava na expectativa que ia acontecer alguma coisa, ia ter alguma batalha e só, tipo, acabou. Mas eu concordo que também com isso, de que foi bastante incômodo, assim, sabe? Só que eu discordo dessas pessoas que falaram que essa série foi só um trailer, que essa temporada foi só um trailer, que não aconteceu nada. Gente, vocês assistem então a série com a TV desligada, né? Porque não é possível, mano. O tanto de coisa que aconteceu. O arco do Daemon, que muita gente ficou incomodada também. Pô, mó da hora, visão, brisa louca. Pô, chá de fita, de represeiro. Da hora demais. Gosto. Só no começo da temporada, sabe? Aquele plano maluco do Daemon de matar um dos filhos, de supostamente matar o Aemond. Não matou o Aemond, então vai matar o menino da Helena. E como o Otto se aproveita, né? Como os verdes se aproveitam disso pra fazer campanha de marketing contra a Rhaenyra. Pô, sabe? Só nisso. Aí chega pro episódio 4, batalha o Aegon, cara, aquela cena no Pouso de Gralha, sabe? Toda a batalha da Veiga, Meleys, cara, a semeadura. Nossa, gente, vocês têm certeza que não aconteceu nada mesmo? Pô, foi muito legal, assim, a gente teve muitos personagens, a série como todo teve um ritmo muito legal. Eu vi gente falando mal dos diálogos, que tinha diálogo que não levava a nada, e eu fiquei pensando, peraí, mas eu tô vendo a mesma série? E eu comecei a prestar mais atenção, não que eu assisto com a cabeça desligada, né? Mas, cara, não tô dizendo que toda cena é essencial e vital, mas pelo menos toda cena que a gente tem que é diálogo, que é o grande charme de Game of Thrones, cara, tinha algum propósito, sabe? Não tava só jogada. Eu fico falando Game of Thrones, mas... Gente, eu falando em Game of Thrones, entendo que eu tô falando do mundo de Gelo e Fogo, assim, sabe? Das crônicas de Gelo e Fogo, do Fogo e Sangue, enfim, porque as últimas temporadas de Game of Thrones teve esse problema, assim. Ali sim tinha muita cena que não levava a nada. Mas aqui, cara, é muito legal como você vê cada personagem, o tanto de profundidade que tem, sabe? Da personagem em si, do contexto que ela tá inserido, todo o passado, pô, todo aquele conflito entre os Bracken e os Blackwood. Isso é muito legal. Pô, o conflito de famílias que dura milhares de anos. Ninguém lembra por que eles brigam. Eles só brigam, eles só se odeiam. E essa
um caso, assim, sabe? Toda a dinastia Targaryen, é muito legal tudo isso. Eu realmente, assim, não consegui entender esse comentário das pessoas de falar que os diálogos não levam a nada, sabe? De verdade. O único ponto, assim, outro ponto que me incomodou também é como a Rhaenyra é boazinha demais, ela é bondosa demais, ela é benevolente demais, ela quer a todo momento evitar o conflito, e isso meio que atrapalha ela mesma, sabe? Não tem porquê a personagem ser tão anti-guerra. Gente, usurpar o teu trono, sabe? A tua motivação é que usurpar o teu trono. Por que que você não cai na porrada? Não. Ai, mas eu tenho que consultar a Alicent. Ah, mas eu quero evitar não sei o quê. Cara, sabe? E assim, pelo que eu entendi, nos livros ela não é tão idealizada, assim, sabe? Porque do lado da Alicent, os verdes têm todos os pontos, né? Todo mundo maluco, todo mundo fez um monte de merda. Mas do lado da Rhaenyra, ela nunca tem culpa de nada. Todo aquele contexto lá que culparam ela pela morte do menino, da criança, que eu esqueci o nome aqui, porque são os nomes bem complicados. Mas enfim, vocês sabem, né? O bebê que foi assassinado lá e tal, pelo sangue e o queijo. Cara, até nisso meio que ela... tiram a culpa dela, sendo que ela tem certa responsabilidade, sim, sabe? Foi um cara do reinado dela que fez tudo isso, que é o Daemon, que é um louca, mas, sabe, ela de certa maneira tem culpa sim também, só que a série tenta pintar como se ela fosse o lado certo, sabe? A série toma um lado, e eu acho isso complicado, porque em Game of Thrones, nas crônicas de Gelo e Fogo, é mais isso que é o legal. As personagens erram, elas têm falhas, e me incomoda muito que as pessoas querem tomar um lado. Não, mas eu tenho que me simpatizar com fulano, e aí ao simpatizar com esse personagem automaticamente significa que ele tem que ser idealizado, que ele não pode ter nenhuma falha, quando a vida não é assim, sabe? As pessoas erram, elas acertam. Teve uma fala hoje que eu comecei a ler também, depois por causa da série, comecei a ler o Fogo e Sangue, que é o Maestre que tá escrevendo o livro, que ele fala muito disso, sabe? Que as pessoas são pessoas. Algumas são mais bondosas, algumas têm mais acertos e outras mais falhas. De caráter, de decisões e tal. E às vezes, até mesmo que a pessoa tenha uma boa motivação, mesmo que ela queira fazer o bem, beneficiar, justamente por ela querer beneficiar, que ela acaba atrapalhando, sabe? Ela querendo fazer uma boa ação, acaba prejudicando muitas pessoas, que é o que dizem, né? Que de boas intenções o inferno tá cheio. Até nisso, sabe? É um ponto muito brilhante das Crônicas de Gelo e Fogo, que traz muito isso, né? Tem um rei que era bem isso, mas não vem ao caso aqui. Enfim, me incomodou um pouco, sabe? Que a Rhaenyra ser tão contida, Mano, só vai pra cima, bicho. Só começa essa guerra. Não precisa ficar adiando. Pra gente, então, encerrar o episódio aqui, eu queria trazer uma última dúvida que é real, não é deboche nem nada. Eu só queria saber de vocês, das pessoas. Se você tá incluída, por favor, nos comunique, que é o seguinte: eu queria saber o quanto da série se explica, o quanto ela se sustenta, no sentido de que todas as informações que são apresentadas pra gente, o telespectador consegue entender só assistindo a série. Porque no meu caso, como eu disse, eu comecei a ler o livro Fogo e Sangue depois de já ter assistido as 2 temporadas, né? Mas eu tinha lido já todos os livros das Crônicas de Gelo e Fogo, eu já tinha visto todas as temporadas de Game of Thrones, eu li até o livro O Cavaleiro dos Sete Reinos, né? Aquele arco do Egg, do Dunk Neg. Nossa, eu dei um spoiler, eu tenho que censurar. Agora que eu vi, é o Dunk Neg. Enfim. Então eu já tava munido de várias informações de fora, né? Toda semana que saiu o episódio, eu já acompanhava as lives do Michel e da Mikan, depois as outras lives da Mikan, né? A live da Mikan e o vídeo abordando algum ponto interessante, como outras revoltas populares que tiveram em Westeros, as rivalidades dos Blackwoods, dos Bracken, enfim. Eu tive todo um arcabouço de fora da série, né? E conhecimento prévio. Eu queria saber de você, que só assistiu a série, se ela conseguiu se explicar, se você não precisou de nenhuma informação de fora. Por que eu faço essa pergunta? Justamente porque muito do que eu gosto de consumir de A Casa do Dragão e Game of Thrones de modo geral é que tem essas informações de fora, sabe? Que me ajudam a aprofundar nas análises e tal, né? A Mikan faz um trabalho excelente, faz incrível. Gente, se vocês não conhecem o trabalho dela, acompanhem, porque é muito foda. Eu acho que ela é uma das pessoas que mais conhece Game of Thrones no Brasil, das Crônicas de Gelo e Fogo. Então é uma dúvida real minha, assim, sabe? Se muito do que eu gostei dessa série foi por conta da cobertura do Michel e da Mikan e da Carol Moreira também,
também, enfim, outros produtores de conteúdo que comentaram da série também em si, e se ela se sustentou também pra quem não teve essas informações de fora. Uma coisa que eu vi que deixou muitas pessoas confusas é a localização das casas, dos lugares, né? Tipo Harrenhal, sabe? Eu imagino que muitas pessoas não saibam que as margens... Harrenhal fica às margens do Olho de Deus, que inclusive, né, no final da temporada parece que vai acontecer uma coisa muito importante aí na terceira, né? Como se eu já não tivesse levado spoiler. Mas enfim, ou então a proximidade de Pedra do Dragão pra King's Landing, pra Porto Real, sabe? O quão perto que é. Eu vi gente só descobrindo depois do sétimo episódio que, nossa, é tipo Rio Niterói. E é tipo Rio Niterói mesmo, é perto assim, sabe? Tanto que por isso que... Enfim, tem toda a história, né, dos Targaryen, que o primeiro lugar que eles fizeram morada em Westeros foi ali em Pedra do Dragão, e aí até que o Aegon Conquistador decidiu que por fim ia conquistar os Sete Reinos, então o primeiro lugar que ele pousou no continente mesmo foi ali em King's Landing, porque era perto e tal, enfim. E concordo que a série poderia ter sido mais, se tivesse tido 10 episódios, se a gente tivesse tido um pouco mais de conflito, porque é muito legal, diálogos e tal, isso que meio que constrói o que é o universo como um todo, né, a riqueza do universo se dá muito por conta desses diálogos e a riqueza deles, ou então, sabe, toda essa parte de informação, de burocracia, de política. Gente, o ponto alto de um dos episódios, né, um dos pontos altos da temporada foi a Rhaenyra descobrindo que poderia haver parentes Targaryen em outras casas, e ela super empolgada de consultar o cartório, sabe, de ver as informações dos livros que tem Pedra do Dragão e dar um destaque, assim, pra um monte de pergaminho e livro velho, sabe? E isso é muito incrível. Ou então, da primeira temporada de Game of Thrones, né? O Ned descobrindo que os filhos da Cersei são bastardos porque... ele aprendeu biologia, sabe? Essa é uma das riquezas, né, desse universo. Mas é claro que a gente também quer ver batalha, sabe? É muito legal. E a gente teve algumas prévias, como justamente no episódio 4, né, a conquista lá do Pouso de Gralhas e tal. E sim, eu concordo que a gente queria ter visto mais. Só que a gente tem que lembrar que, novamente, né, teve a greve dos roteiristas. De última hora, a HBO decidiu cortar 2 episódios. Então isso prejudicou, assim, a série. Claro que não justifica, como toda a série poderia ter, então, condensado um pouco melhor, não sei. É que eu fico muito balançado, assim, porque ao mesmo tempo que eu queria que as coisas avançassem, eu gosto muito desse ritmo que a série impõe, que é uma coisa que me incomodava na primeira temporada, que era só muito corrido. Pensava, não, gente, pode estender um pouco mais, tem tanta coisa pra se falar, sabe? Pra que você tem que ficar dando esses saltos temporais? Não precisa, sabe? Vai um pouco mais calma, mas enfim, né? De qualquer forma, o saldo foi positivo, muito melhor que a primeira temporada, tô empolgado. Os pontos que eu pontuei aqui foi bem redundante, mas os pontos negativos, por assim dizer, eu acho que se justificam. Eu acho que a série tá tendo uma boa guinada, ela tá evoluindo, tá melhorando. Uma pena que a próxima temporada só sai em 2026, mas paciência. Nesse meio do caminho a gente tem o Cavaleiro dos Sete Reinos com Duncan Egg, que é bem legal, é bem mais pé no chão, mas eu acho que vai ser legal. Eu lembro de ter lido os livros e gostado muito. É bem aqueles romances de cavalaria, assim, sabe? Mas da visão do Martin, então eu acho que vai ser incrível. De qualquer forma, é isso, gente. Vamos encerrando por aqui esse episódio. Eu espero que vocês tenham gostado. E se vocês têm alguma crítica, comentário, elogio, etc., escrevam pra gente. Tanto o nosso e-mail como as nossas redes sociais vão estar aí no link da descrição. Vão estar discriminados aí na nossa descrição. Não sei se eu usei corretamente discriminado. Não esqueçam de ouvir a gente também pelo Spotify ou pelo YouTube, se você só usa uma plataforma, para inflar nossos números. Se você quiser também meter aquele lurk, não sou contra. Inclusive, estou aqui incentivando vocês a fazerem isso. É muito importante pra gente. De qualquer forma, eu fui Thiago, vulgo James, o seu host de quase todas as horas, e vocês, os nossos ouvintes. Tchau, tchau.